Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos trazer os detalhes do BYD Ram EV, que é o sedã elétrico executivo da marca aqui no Brasil. E, inclusive é o modelo topo de linha da marca aqui no nosso mercado. Bom, vamos começar falando sobre esta frente. Vou até vir aqui para este ângulo 100% frontal para que vocês vejam a assinatura de luzes. Então aqui nós temos em cada farol 3 projetores e também temos essa iluminação de posição que se converte na luz de seta caso necessário. Temos também, olha só, essa interligação de luz entre os faróis. Aqui acima uma barra prateada com o emblema da BYD. No para-choque dianteiro temos os sensores de estacionamento. Aqui no para-choque dianteiro nós também temos câmera. Essa é uma das que compõe o sistema de visão em 360 graus. Também temos um dos radares para as assistências à condução autônoma. E vejam que o para-choque dianteiro tem entradas de ar funcionais, olha só, vazadas. Então, bem interessante, é um estilo bem agressivo. Aqui no para-brisa temos essa câmera para detecção do entorno do tráfego. É interessante que aqui no retrovisor esquerdo nós temos esse leitor de cartões NFC. Então, se você tiver um dispositivo NFC, aí basta você aproximar aqui. E aí você pode travar, destravar o carro, pode até ligar ele também. Aqui na lateral nós temos essas flechas prateadas com o emblema BYD Design. Temos ainda rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus Michelin de perfil 245 por 45. Aqui freios a disco ventilados, perfurados com pinças. Olha só a assinatura da Brembo. E outro detalhe, as caixas de roda, tanto as dianteiras quanto as traseiras, são acarpetadas. Aqui os retrovisores externos também tem essa parte prateada, tem as luzes de pisca de LED, aqui câmeras. As maçanetas externas são ejetáveis. Quando você trava o carro, elas se recolhem aí ao mesmo nível da lataria. E quando você destrava, aí nós temos a ejeção aqui dessas peças. A lateral é marcada por este belo detalhe aqui das molduras das janelas, que conta com esse aplique, né, com essas ranhuras aerodinâmicas, bem legal. Aliás, o Ram é um carro bastante aerodinâmico. Nós temos uma entrada para carregamento que fica alojada aqui como se fosse um bocal para o tanque de combustível, né? Mas aqui nós encontramos as tomadas para carregamento em corrente alternada e corrente contínua. Vejam inclusive que existe aqui um ponto de iluminação. Aqui essas proteções são emborrachadas e aqui a gente tem o alerta, né, de atenção, porque são componentes aí de alta tensão. Bom, agora vamos aqui para a traseira. Realmente outro ângulo muito bonito do Ram EV. Aqui a gente vê lanternas que estão unidas, né, por essa iluminação que fica aqui na tampa do porta-malas. As luzes de seta traseiras, assim como as luzes de seta dianteiras, são direcionais. E a gente tem aqui os logos Build Your Dreams. Aqui o logotipo EV, Ram, e aqui inclusive olha só a designação 3.9S, que é o tempo de aceleração de 0 a 100 desse carro, 3,9 segundos. Ele também conta aqui com sensores de estacionamento traseiros, aqui botão para você fazer a abertura da tampa do porta-malas. Temos também a iluminação da placa em LED, aqui uma das câmeras que compõe aí o sistema de visão em 360 graus, para-choque com esse aplique aerodinâmico. E aqui embaixo
a lanterna de neblina. Bom, gente, agora é hora de conhecer o porta-malas do Ram EV. Tanto a abertura quanto o fechamento podem ser feitos de forma motorizada. Vejam aí, pela chave, por exemplo, ou então pelo comando externo. Aqui o habitáculo tem 410 litros, vejam que ele tem alças que correm por dentro desse acabamento, então acaba minimizando aquela situação de que em outros carros às vezes a alça pega junto da bagagem. E aqui a gente também tem esse nicho no canto esquerdo para poder colocar objetos. Do outro lado, subwoofer da Dynaudio. Aqui temos o acesso interno, inclusive aqui 2 pontos de iluminação, sendo que temos carpete até mesmo aqui nessa região. E ao levantar o forro do porta-malas, a gente encontra compressor de ar, o kit para vedação do pneu em caso de furo, também ferramentas aqui. E olha só, a gente tem até uma veste refletiva para o caso de você precisar sair do carro à noite e fazer esse reparo do pneu. Lembrando que o triângulo fica aqui embutido na própria tampa. Vejam que aqui a gente também tem uma proteção plástica e aqui ficam os botões para que você possa ou apenas fechar a tampa do porta-malas ou então fechar a tampa do porta-malas e travar o carro, que é um recurso útil para aquele caso em que você acaba, por exemplo, colocando as bagagens dentro do porta-malas e aí você precisa sair do carro e ir para outro lugar. Aí você não precisa, com essa função, procurar a chave para poder travar o carro. Aqui na lateral a gente também tem este detalhe estilizado aqui das soleiras. Olha, outro destaque, o teto solar elétrico panorâmico, que é capaz de abrir essa parte dianteira, bem legal. E agora inclusive a gente vai mostrar como é que é a abertura aqui de fora. Então vejam que ele deslizou primeiramente a parte traseira, corre até aqui. E vejam só, quando o teto solar é aberto, esse defletor dianteiro também abre junto. Aqui a gente também tem um brake light enorme, vejam aqui o acendimento dele, olha só. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O nosso test drive de hoje é com BYD Ram EV, que é simplesmente o topo de linha da Build Your Dreams aqui para o mercado brasileiro. É um sedã executivo de luxo, tem quase 5 metros de comprimento, um carro que oferece muito conforto, tanto aqui para o motorista quanto também para os passageiros. E agora a gente vai relatar as impressões ao dirigir este modelo, que é 100% elétrico. Bom, gente, para começo de conversa, vamos falar de direção, né? A gente tem aqui um volante que conta com essas boas abas aqui para encaixar os dedos. Ele também conta com uma assistência elétrica progressiva bastante suave. Então, mesmo no modo esporte, você tem a direção bastante na mão. Lembrando que o carro pode assumir também um modo de direção mais confortável. E aqui os comandos estão bem próximos das mãos, então isso facilita bastante com que você possa executar algumas funções, como por exemplo, girar a tela do sistema multimídia, caso você queira deixar aí na vertical ou na horizontal. E aqui a gente também consegue usar com facilidade o controlador de velocidade cruzeiro, que acompanha o veículo da frente, então é um recurso que ajuda bastante, principalmente nas estradas. No quesito de suspensão, o Ram entrega uma boa dose de conforto. Lembrando que a suspensão ativa dele, que é independente nas 4 rodas, também pode assumir um modo mais confortável ou também um modo esportivo. E assim, ao rodar, nem parece que ele tem rodas aí de 19 polegadas.
então a gente tem uma boa absorção dos impactos, das irregularidades. Lógico que quando a gente fala de Brasil, de estradas sem asfalto, realmente certos chacoalhos são repassados aqui à cabine, é natural, mas mesmo assim o RAM, além de ter aí esses baques suavizados, ele também não faz barulho de acabamento. E olha, o acabamento desse carro é até para quem tem, por exemplo, sedãs da BMW, da Mercedes-Benz, da Audi, não colocar defeito, porque realmente muitas superfícies em couro, macias ao toque, também temos porta-objetos revestidos, então é um carro que teve toda essa atenção aí em termos de acabamento. O RAM é um carro elétrico que consegue ser carregado tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, e ele aceita carregamentos de até 120 kW. Então é um carro que tem um nível de autonomia bastante interessante. Existem relatos de que tem gente que consegue ultrapassar aí os 500 km. Um detalhe bem interessante aqui nas câmeras de visão em 360 graus é o fato de que, se eu frear, as luzes de freio vão se acender aqui no ícone em 3D que representa aí o nosso RAM, e se alguma das setas for acionada, a gente também consegue ver. Inclusive, olha só, até mesmo o ícone direcional também é emulado aqui nessa imagem em 3 dimensões. Bom, gente, o RAM pode ser dirigido em 3 modos aí disponíveis, que você pode alternar aqui por este comando. Então temos o modo Eco, mais voltado para a economia de energia. Temos também o modo normal, que é o padrão para poder ter aí um maior nível de conforto. E também temos o modo Sport, que é mais focado justamente nessa questão da entrega de performance. E a regeneração da energia, que ocorre por meio das desacelerações, pode ser programada no modo Standard, em que ele vai deixar o carro, digamos, mais solto aí nas desacelerações, e também o modo Larger, né, que vai acentuar aí a atuação do freio motor, para que no momento em que você tira o pé do acelerador, o carro já inicia aí uma desaceleração mais significativa. Como eu tinha dito, o RAM é um carro grande, então a gente tem um sedã de praticamente 5 metros de comprimento, ele também é bastante largo, mas a despeito disso é um carro que até que não é difícil de dirigir, pelo contrário. Então a gente tem uma direção com uma boa assistência. Os retrovisores também são bem dimensionados, você tem aí uma boa visibilidade, também tem o monitoramento de veículos em pontos cegos, o alerta de tráfego cruzado traseiro. Ele conta inclusive com um alerta de desembarque, então se passar algum carro enquanto eu estiver parado, ele também vai dar um aviso luminoso sonoro para que quando o ocupante abra a porta, ele não faça isso justamente em cima, né, de algum carro, de alguma moto, né, porque isso também pode causar um acidente. E além disso, a gente tem aí as câmeras de visão em 360 graus, com vários modos de visualização, então é uma ajuda e tanto, e também é complementada aí pelos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E além disso, a direção tem um diâmetro de giro de 12,3 metros, que é até bem aceitável para um carro desse tamanho. Então tá aí na prática, monitoramento de veículos em pontos cegos em ação. O BYD RAM é simplesmente o carro que tem mais torque dentro da linhagem da BYD oferecida no Brasil, e junto com o TAN, que é o SUV de 7 lugares, está aí entre os mais potentes da Build Your Dreams. Então ele tem 517 cavalos e 71,4 kgfm de torque. Essa força é gerada por 2 motores elétricos e é encaminhada para os 2 eixos, ou seja, o carro é tração integral
e isso com certeza também influi bastante no comportamento dinâmico da carroceria. Nas curvas a gente percebe que é um carro bastante estável, afinal a distribuição de peso realmente foi bem planejada na plataforma aqui do Ram. Outra coisa que chama tanto a atenção quanto o bom desempenho do Ram, que segundo a fábrica acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,9 segundos, é também a questão do silêncio a bordo. A gente consegue perceber que, além desse acabamento bem cuidado, com materiais aí macios ao toque, também quando, por exemplo, a gente abre o capô, a gente vê a manta de isolamento acústico, que inclusive chega até a ser dispensada por alguns modelos elétricos, mas o Ram conserva. E também a gente vê a vedação de portas, né, que também é bastante bem cuidada. Tudo isso ajuda a diminuir os níveis de ruídos aqui. Então, assim como é de praxe aí nos veículos elétricos, quando você dá a partida por botão aqui no console, você praticamente nem percebe que o carro ligou. Você sabe que o carro ligou porque apareceu a luzinha OK aqui no quadro de instrumentos, então ela indica que o carro já está pronto para partir. E aí outra facilidade é o fato de que na prática você até tem, né, o botão do freio de estacionamento eletrônico, mas não precisa usar. Porque se você colocar o seu cinto, fechar as portas, colocar a alavanca de câmbio em drive e apertar um pouquinho o pedal do acelerador, o carro já vai desengatar o freio de estacionamento. E aí, quando você coloca no parking, aí o carro já atua no freio de estacionamento para que fique parado. Agora é hora de ver como é que atua o piloto automático adaptativo, que controla a velocidade e também a distância do veículo à frente. Eu programei aqui para a velocidade de 90 km por hora, mas ele já está monitorando o veículo à frente, no caso aquele Classic, e aí ele não está deixando a velocidade subir além dos 80 por hora, olha só. Ele vai subindo a velocidade de acordo com a distância também do próximo veículo. Vejam que agora ele não detectou mais nenhum carro à frente, então com isso ele agora vai manter os 90 por hora. Mas a partir do momento em que ele detectar o carro, olha só, acho que ele vai detectar agora aqui a SW4 aqui na frente, aí ele já começou a reduzir. Um sistema aí bem inteligente. E você também pode diminuir a distância do carro à frente. Temos aqui 4 alternativas. E mesmo no nível 1, a gente também conta aí com uma boa margem de segurança. Então, gente, agora eu vim aqui para o banco de trás para poder também relatar um pouquinho de como é essa vida de patrão. Então, olha só, a gente tem muito espaço aqui para os joelhos. E se não for suficiente, ainda é possível, olha só, colocar o banco do passageiro dianteiro mais para frente. Realmente a gente conta aqui com uma boa área envidraçada, né? Temos aqui também essa vigia. Olha só, inclusive o teto solar elétrico panorâmico permite que nós aqui do fundão da segunda fileira de bancos também possamos ver o céu. Olha, e outro detalhe é justamente que este túnel, que é bastante baixo, permite facilmente que você passe de um lado para o outro aqui do banco traseiro. Fora isso, a gente ainda conta com este console, então você consegue por aqui ajustar muita coisa do veículo. Temos aqui as configurações de ar-condicionado, de mídia. Aqui a iluminação interna também pode ter suas cores alteradas por aqui. Temos também o ajuste elétrico aqui dos bancos, então você pode, por exemplo, colocar o banco
aqui mais verticalmente inclinado, ou então mais deitado, né? Realmente um carro que passa muito conforto aqui também no banco traseiro. Também por aqui eu posso fechar o teto solar, olha só. Coloquei para fechar aqui a persiana, também consigo fazer isso daqui. Aqui a gente também configura a tela, pode desligar ela também. E aqui a gente controla o volume de mídia, bem legal, né? E fora isso, a gente ainda consegue aproveitar muito bem aqui também atrás o sistema de som da Dynaudio. Aqui a alavanca de câmbio com operação ao estilo Shift by Wire. Então, para você selecionar aqui o drive, basta você jogar aqui apertando este botão ao mesmo tempo para ré. Inclusive, olha que interessante. Vou colocar aqui em drive e agora na ré. E aí, olha só, o tilt down também opera aqui no espelho do motorista, que normalmente é apenas no espelho aqui do passageiro. E aí, para engatar o parking, basta apertar aqui. Então, realmente bem fácil de você manusear aqui a transmissão. E você tem, inclusive, olha só, o head-up display para você ter aí tanto a velocidade digital quanto também algumas informações de condução. Bom, gente, só para exemplificar, RAM EV está aqui carregando. Então, quando o carregamento começa, essa luz verde acende piscando. Este aqui é um carregador de corrente alternada, então aqui a gente vê o tempo que começou da recarga e também aqui a taxa de energia transmitida. A gente está aqui numa estação de carregamento de 150 kW e aqui ele está dando a estimativa de que ele vai dos 38% até 100% em apenas 44 minutos. Pois é isso, gente. BYD RAM EV, um carro que realmente surpreende bastante aí em termos de equipamentos, de desempenho, de espaço interno e até mesmo de preço, né? É um modelo que no momento em que estamos fazendo essa matéria custa R$ 539.990, mas precisamos lembrar que a maioria dos outros sedãs elétricos está na faixa de mais ou menos R$700 mil, então realmente a gente tem um modelo que consegue prezar aí pela boa relação custo-benefício, assim como outros modelos da BYD. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou agradecer aqui a equipe da Carmais, que é a concessionária da BYD aqui em Teresina. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Se não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e acompanhe o Auto Realidade em nossas mídias sociais: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn e também no nosso site www.autorealidade.com.br. Pois é isso aí, meu povo. Falou!